João 15. Eu quero compartilhar com você. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Já celebramos na parte da manhã e agora vamos celebrar de novo à noite. Eu gosto muito desse capítulo de João, e é muito precioso para mim. A Bíblia toda é muito preciosa, mas esse capítulo 15, ele é muito precioso. Eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 9, e que se acompanhasse comigo na sua Bíblia. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma, só um pouquinho diferente assim, mas você vai acompanhar bem aí, tá bem? João capítulo 15, a partir do versículo 1, tá bem? Fala assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele corta, e todo o que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puro, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Amém? Mas amém mesmo? Sim, amém mesmo. Amém. Diz isso na sua Bíblia? Na minha diz assim, diz isso aqui. Uma árvore, ela permanece em pé, mesmo com ventos muito fortes. Por quê? Porque essa árvore tem raiz, não é? Ela pode balançar para tudo que é lado, mas é uma árvore que tem raiz. Pode ser uma tempestade forte, pode ser um vento impetuoso, mas se uma árvore tem raiz e aquela raiz é profunda, essa árvore dá fruto. É assim a lei das coisas. Então, mesmo que o vento ele dobre a árvore, mesmo que o vento machuque um pouco a árvore, essa árvore permanece em pé. E eu quero nessa noite falar com os irmãos aqui sobre algumas coisas que precisam ficar vivas na nossa vida, se nós queremos frutificar para Deus. Hoje pela manhã nós lembramos do capítulo 9 de 1 Coríntios, quando Paulo falava que ele se fez de tudo para ganhar alguns. Ele se preocupava com isso, ele queria se fazer de judeus para ganhar os judeus, fazer de fracos para ganhar os fracos. Ele estava preocupado com isso. Então, algumas coisas aqui que fala de permanecer. A primeira coisa que fala de permanecer fala de resistir. Não sei se você já permaneceu isso, mas uma árvore permanece em pé por causa da raiz. Uma vez, quando na minha casa nós éramos ainda crianças, nós tínhamos uma árvore plantada no jardim de casa, e era um cinamomo, e ele era pequenininho, e os meus pais então construíram uma calçada e deixaram só um quadrinho para aquele cinamomo ali e tal, e ele era pequenininho, ele cresceu, e aquela raiz então começou a crescer também. O que aconteceu? Começou a rachar toda a calçada, começou a rachar tudo, até que ele teve que desmanchar boa parte da calçada para poder arrancar aquele cinamomo, porque não dava mais para ficar ali, porque a raiz dele era profunda. Então, mesmo que o vento viesse e levasse para cá, mesmo que o vento viesse e levasse para lá, ele permanecia em pé, porque ele tinha raiz.
A vida da gente é muito parecida com isso. Quando nós temos raiz, e a nossa raiz está em Deus, e Deus nunca prometeu para nós, em nenhum momento da sua palavra, que a nossa vida nesse mundo seria as mil maravilhas. Muito pelo contrário, Ele sempre deixou claro para nós que nós teríamos aflições aqui nesse mundo. Nós teríamos lutas, teríamos dificuldades, e Ele fala no capítulo 15 de João, Ele fala permanecer. Tem luta, permanece, tem tristeza, permanece, seja firme, seja forte. E aí Ele vai falar também, aquele outro texto que nós todos conhecemos, quando Ele fala em resistir, Ele fala, resistir ao diabo, e o diabo vai fazer o quê? Fugirá. Então Ele está falando de resistir. Permanecer significa, fala de resistir, de ficar firme, de ficar em pé. Eu não sei você, mas eu falo por mim às vezes. Quantas vezes a luta vem e a gente sente vontade de entregar os pontos? Não é assim? A gente sente, porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós somos falhos. Nós podemos ser fortes para muitas coisas, mas muitas vezes nós temos vontade de entregar os pontos porque a luta é grande. Nós gostaríamos que fosse assim, como muitas denominações pregam por aí: venham para Deus e você nunca mais vai ter problemas. O Evangelho é aquela coisa boa, então é assim. Nós acordamos de manhã e de manhã até a noite nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades. Alguém escreveu um dia uma frase interessante. Diz que quando você acorda de manhã, um leão acorda junto. E você vai fugir dele o dia inteiro, porque ele vai te perseguir o dia inteiro, e você vai lutar o dia inteiro. Então permanecer significa ter raiz, resistir ao diabo, fugir dele, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então permanecer é ter raiz profunda. Permanecer também fala não só de resistir, mas permanecer também fala sobre oferecer resistência. Resistir não é só, permanecer não é só ficar na defensiva. Resistir é uma arma de defesa. Agora, oferecer resistência fala de uma arma de ataque. Ou seja, nós não podemos ser crentes apenas que vão se defender dos ataques do inimigo. Aquele crente que fica em casa, não vou fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, o diabo vai vir contra mim, então eu tenho que ficar quietinho, porque se eu pegar alguma coisa para fazer, o diabo vai me atacar. Não, porque Deus, quando nos chamou, Deus nos capacitou. Eu acho que você acredita nisso, que Deus nos capacitou para que nós avancemos e conquistemos o território que o diabo acha que é dele. Não é? As armas do inimigo nunca vão derrubar aquele que é de Deus. O que a Bíblia diz? Estabelecerei a minha igreja e as armas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Amém. Quando nós oferecemos resistência, nós estamos nos colocando como guerreiros de Deus que avançam contra o inimigo, que entram nos territórios das trevas para resgatar pessoas. Nós não podemos ficar permanecendo só quietinhos no nosso canto, achando que as coisas estão simplesmente quietinhas, nós não podemos fazer muita coisa, porque senão o diabo vai me atacar. Não apenas como pessoas que estão lutando para continuar em Deus, como se nós estivéssemos apenas sobrevivendo espiritualmente. Eu trabalhei, meu primeiro ministério foi numa igreja de interior mesmo, lá em Juí. Não era em Juí, era em Ajuricaba. Alguém conhece? Ajuricaba. Não era em Ajuricaba, era na linha 28, interior de Ajuricaba. E era uma igrejinha de campo, assim, bem no campo, não tinha nada em volta. Era só a igrejinha no meio do descampado. E um dia o pastor falou assim: irmão, a gente trabalha aqui para manter a igreja viva, porque não tem ninguém para evangelizar aqui. Todo mundo que tem na volta aqui, que a gente podia evangelizar, já é membro da igreja. Então a gente não tem com quem evangelizar. Fiquei tão
frustrado com aquilo. Mas ali não tinha quem evangelizar. Mas às vezes a gente está num ambiente onde tem um monte de gente para evangelizar e a gente está com medo. A gente quer permanecer em Deus. A gente entendeu, permanecer em mim, assim como eu permaneço em vocês, mas eu só quero permanecer. Eu estou na defensiva. Eu quero ser um cristão na defensiva. Eu quero só permanecer em Deus. Eu não quero fazer muita coisa para não arriscar me afastar. E a Bíblia está dizendo, você tem que oferecer resistência, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Isso é promessa, irmão. Isso aqui é promessa. Não importa se o teu dia hoje foi bom ou foi ruim, as portas do inferno não prevalecem contra você. Você crê nisso? As portas do inferno não prevalecem. Não importa se o teu dia é bom, se o teu dia é ruim, se você está feliz, se você está triste, isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Esse negócio, hoje eu acordei com o pé esquerdo, eu acordo todos os dias com ele. Hoje eu estou sem sorte. Que bobagem é isso? Não existe, a vida é assim. Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós estamos mal, mas Jesus nunca nos abandona e as portas do inferno não prevalecem contra você, porque você é de Deus. Então não dá para viver se defendendo no mundo. Tem que permanecer nisso. Permanecer também gera frutos e se torna discípulo. Quando a gente permanece, a gente gera frutos e a gente se torna discípulo. Olha que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Muitas vezes nós queremos frutificar, nós queremos gerar pessoas, mas nós não permanecemos em Deus, e não há como frutificar. Não tem como frutificar, não tem como. Pensa, se você pegar lá a parreira da tua casa, se você tem uma parreira em casa, e você escolhe um galho frutífero, cheio de cacho de uva, coisa mais linda. Pensa bem, naquela tua parreira linda que você tem lá, que não cai folha nunca no chão, cheia de cachos de uva lindos. Aí você chega lá e você pega uma tesourinha e você só corta ele no meio. O que vai acontecer? Acontece o quê? Ele morre. Por que ele morre? Porque ele não está mais conectado na videira. Não importa se ele é lindo, ele vai deixar de ser lindo, porque ele não está mais conectado e ele não vai mais gerar fruto, porque o fruto é gerado pelo galho que é conectado na videira. É uma seiva que vem do solo, coisa linda. Ela vem e ela sobe e ela vai se distribuindo pelos galhos, e ela vai alimentando aqueles galhos, e aqueles galhos vão gerando frutos bonitos, gostosos. Mas quando você se desconecta da videira, não importa se aquele galho deu frutos em alguma época do ano, se aquele galho um dia foi cheio de cachos de uvas doces, maravilhosos, gostosos, mas se você cortar ele da videira, ele vai morrer, ele não vai gerar frutos. Porque aqui no texto disse: porque sem mim nada vocês podem fazer, nada. Não há como frutificar, não há como permanecer, não tem como. Sem eu, Deus falando, sem eu vocês não podem. Sem eu permanecer em Deus, como o ramo permanece na videira, eu não dou frutos, eu não vou, não tem como. Eu posso querer dar frutos, eu posso gostar de ver pessoas encontrando Jesus, eu acho legal pessoas encontrando Jesus, mas se eu não estiver em Deus, se eu não permanecer ligado nele, eu não vou dar frutos. E é muito interessante isso, porque
ficar ligado em Deus. Todos nós sabemos que é a melhor coisa do mundo. Mas como isso é difícil às vezes? Como isso é difícil? Porque às vezes a gente passa por cada luta nessa vida. A gente passa por cada aflição nessa vida. Que a gente fica pensando, por que, Senhor? Pô, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Pelo menos eu estou tentando. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, Deus, então me mostra, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que se eu estou fazendo alguma coisa errada, não é intencional, o Senhor sabe. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não sou uma pessoa ruim. O Senhor sabe que a minha vontade é sempre fazer as coisas certas para o Senhor, mas eu posso estar errado, mas me diz então, me mostra, eu quero fazer certo. Mas por que eu estou passando por tudo isso, Deus? Aí é tão difícil permanecer. E Deus fala, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. O segredo, meu irmão, é permanecer. Uma árvore frutífera, sabe uma coisa? Uma árvore frutífera tem o seu tempo para frutificar, mas ela permanece plantada. Uma hora ela vai começar a dar frutos, não tem jeito. Nós não podemos nos sentir menores, porque nós estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade. Eu estou passando por essa luta aqui, eu não estou conseguindo frutificar, olha a vida que eu estou tendo, olha a situação que eu estou passando, todo mundo frutificando, eu não sirvo, não é assim. Tudo tem o seu tempo, a gente de vez em quando não frutifica, tem árvores que também não. Na minha casa, eu tenho 2 pés de manga na frente lá, enormes, tenho até medo, já pensamos ir na prefeitura pedir para cortar, porque está perigoso, são enormes. Eu moro naquela casa há 3 anos, vai fazer 4 anos agora. Todo o tempo que nós moramos lá, aquele pé de manga nunca tinha dado frutos, nunca. Ele estava lá. A gente sabia que era manga porque os vizinhos diziam para nós que era manga. Eu lembro que a Vânia dizia para mim, ela me enganou. Ela dizia assim, vai dar manga. Eu ficava esperando, olhava. Me enganou. Não dava manga. Mas o ano passado, depois de 3 anos, deu tanta manga naquele pé, que os vizinhos iam lá se servir de manga. Passaram pessoas na rua. Um dia eu saí na frente, tinha uma carroça estacionada. Tinha uma carroça parada ali, um homem em cima da carroça com uma vara puxando, me olhou, se assustou. Não, fica à vontade, tira. Caía no chão, sujava tudo, era horrível de tanta manga que deu. Mas ficou 3 anos sem dar uma manga. Mas não deixou de ser um pé de manga, até que chegou o dia que frutificou. Às vezes a gente acha, porque a nossa vida não está tão bem como a gente gostaria que estivesse, a gente acha que é a pior pessoa do mundo. A gente acha que a nossa vida cristã não vale a pena, que a gente tem que desistir de tudo, que eu não sou cristão, olha todo mundo fazendo, todo mundo ganhando gente para Jesus, eu não consigo ganhar ninguém e tal. Não é assim. O que o salmista fala? Ao qual é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto aonde? Quando? Na estação certa. Há árvores que frutificam rápido. Nós temos que tentar ser essa árvore. Temos que tentar ser assim. Mas tem outras que demoram mais para frutificar, mas todas frutificam. Mais cedo ou mais tarde, todas frutificam. Só que tem uma coisa: tem que permanecer em Deus. Se nós permanecermos em Deus, nós vamos frutificar, mais cedo ou mais tarde. Permanecer nos traz paciência, nos traz experiência, nos traz
esperança. Quando nós passamos pelas crises e nós permanecemos em Deus, nós somos acrescentados em paciência. O Tiago, ele fala: tendes motivo de grande alegria. Olha como o Tiago fala isso. Tenham motivo de grande alegria quando vocês passarem por grandes tribulações. Coisa interessante, isso parece um paradoxo, né? Tenham motivo de alegria quando vocês passarem por tribulação. É meio estranho dizer ficar feliz porque passa por tribulação. Sim, porque ele fala porque a tribulação vai trazer para vocês a perseverança. Então é bom. Nós passamos por lutas, mas nós ficamos fortes, nós adquirimos experiência, nós adquirimos paciência e nós mostramos para essas tribulações todas que nós não largamos o nosso Deus, porque nós amamos Ele. Amém? Amamos a Deus. Nada nos afasta de Deus. Pode doer. Nós aprendemos na escola dominical que Jó tinha mais de 60 tipos de doença no corpo de uma vez só, e ele não largou Deus. Nós tentamos aqui um dia fazer uma lista de todas as doenças que a gente conhecia, e nós não chegamos nem perto de 60. Ele tinha mais de 60 doenças de uma vez só. E aí ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quando que ele disse isso? Quando ele estava sentado no pó, corpo todo cheio de ferida, quase morrendo, uma dor insuportável, e ele fala assim: agora os meus olhos te veem. Pode existir coisa mais linda que isso? Permanecer é isso. Permanecer é olhar para Deus com fé, mesmo quando está doendo, mesmo quando a dor é insuportável, a gente permanece, porque a gente sabe que a nossa esperança está em Deus. Ele é a nossa satisfação. Está doendo que doa. Eu não desisto do meu Deus, não, nem você, porque nós somos dele. A dor, a tristeza, as angústias, as dificuldades, as aflições são coisas deste mundo, vão passar. Todos nós passamos, todos nós. Permanecer nos faz obter a promessa de respostas das nossas orações. Sabe, eu estava lendo um livro um dia que o autor dizia assim, ele falava que quando ele orava, depois que ele terminava de orar, ele tinha um sentimento. Ele dizia que o sentimento que ele tinha era de curiosidade. Eu fiquei curioso, comecei a ler mais rápido para ver porquê. Ele falou assim: eu fico curioso, porque depois que eu oro, eu sei que Deus vai me atender. Eu só fico curioso para saber como que Ele vai atender. Porque Ele pode me dizer um sim ou não, eu só estou curioso o que Ele vai dizer. Uma coisa Ele vai dizer, de um jeito ou de outro, mas Ele vai responder. Então permanecer significa isso. O Senhor, irmãos, Ele tem prazer naqueles que não olham para trás. Deus tem prazer nisso. Ele tem prazer em quem enfrenta as guerras, em quem enfrenta as lutas e permanece nele. Ele tem prazer nisso. Deus, Ele nos promete respostas às nossas orações quando somos perseverantes nele. Ele promete isso. E nós precisamos entender que o respaldo de Deus está com aqueles que perseveram. Perseverança. A perseverança, ela nos faz viver o melhor de Deus. A perseverança nos faz isso. Agora, para eu encerrar, a perseverança, quem persevera, é chamado, sabe de quê? De amigo de Deus. Você não quer ser amigo de Deus? Ah, eu quero. Ninguém pode viver sem amigos. Todos nós precisamos de amigos, mas ser amigo de Deus é uma coisa muito boa, né?
Não há amigo melhor. Não há amigo mais fiel. Não há amigo que não desiste de nós como o nosso Deus. Ele está sempre pronto. Não sei qual é a luta que você chegou aqui hoje. Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. É que não importa qual é a luta. Se você permanecer em Deus, Ele não desiste de você. Nunca. Jamais desiste de você. Nunca. Porque Ele prometeu. Ele prometeu que Ele fala lá que você vai ter aflições, que você vai ter lutas. Mas Ele também disse assim, eis que eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar você. Eu não vou deixar você. Eu quero convidar você, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas eu quero te convidar, enquanto eles vão cantar uma música, que a gente pudesse inclinar nossa cabeça enquanto eles cantam, pudéssemos fazer aquele autoexame. Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo e depois beba do cálice como o próprio. Um exame. Vamos fazer isso.